Atenas, no século V a.C., era um lugar de extraordinária efervescência intelectual. Esta agitada cidade-estado, berço da democracia, também foi o lar de um homem chamado Sócrates. Ele não era um estadista, um dramaturgo ou um general. Ele era um filósofo, mas não um daqueles que escreviam pergaminhos e tratados. Sócrates, veja bem, acreditava no poder do diálogo, na faísca de compreensão que se acendia através da conversa. Imagine ele, um homem de origens humildes, caminhando descalço pela ágora. Ele se envolve com todos, sem distinção. Ele investiga, questiona, desafia suposições. Ele era como um moscardo, diziam alguns, zumbindo persistentemente, provocando o pensamento por onde passava. Mas sua picada, se é que podemos chamar assim, não era maliciosa. Era para despertar, para iluminar. Sócrates dedicou sua vida à busca da verdade e da sabedoria. Ele acreditava que a vida não examinada não valia a pena ser vivida. Seu método, um questionamento implacável que removia camadas de suposições e preconceitos, tornou-se lendário. Este é o legado de Sócrates, um chamado para pensar criticamente, questionar tudo e buscar a sabedoria acima de tudo. Sócrates declarou: "A vida não examinada não vale a pena ser vivida." Essa não foi apenas uma frase de efeito. Era o cerne de sua filosofia. Ele não estava defendendo a introspecção interminável ou o olhar para o próprio umbigo. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo. Engajar-se com a vida de forma ativa e reflexiva. Para Sócrates, examinar a própria vida não era apenas um exercício intelectual. Era um imperativo moral. Significava questionar suas crenças, seus valores, até mesmo suas próprias percepções do mundo. Significava entender por que você mantém certas crenças e se essas crenças se sustentam sob escrutínio. Esse processo, Sócrates acreditava, era essencial para se viver uma vida virtuosa. Ele argumentava que o conhecimento e a virtude estavam inextricavelmente ligados. Conhecer verdadeiramente o bem era fazer o bem, e para conhecer o bem, era preciso embarcar nessa jornada de autoexame. O método socrático. Parece intimidador, não é? Uma ferramenta intelectual grandiosa, reservada para filósofos e estudiosos. Mas, no fundo, é desarmadoramente simples. Uma conversa, um diálogo conduzido por perguntas. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento residia dentro de cada um de nós, esperando para ser revelado. Imagine só. Sócrates, na feira, encontra um jovem que afirma saber a definição de justiça. Sócrates, com um brilho nos olhos, começa a fazer perguntas. Não perguntas tendenciosas, nem perguntas destinadas a fazer o jovem tropeçar. Não. Sócrates faz perguntas simples e instigantes, encorajando o jovem a esclarecer seu pensamento, a examinar a própria base de sua crença. Esta é a essência do método socrático. Não se trata de fornecer respostas, mas de estimular a autodescoberta. Trata-se de desmantelar suposições, revelar contradições e, finalmente, chegar a uma compreensão mais profunda e matizada. Para Sócrates, a verdade não era algo encontrado em pergaminhos empoeirados ou proclamada de plataformas elevadas. Era algo muito mais precioso, muito mais evasivo e muito mais pessoal. A verdade para Sócrates era algo descoberto através do diálogo, através do exercício rigoroso da razão e através do questionamento incessante do mundo ao nosso redor. Sócrates estava convencido de que uma vida vivida em busca da verdade era uma vida bem vivida. Essa busca não era sobre dogma ou sistemas de crenças rígidos. Na verdade, Sócrates desconfiava profundamente daqueles que afirmavam ter todas as respostas. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria residia em reconhecer os limites do próprio conhecimento. Em reconhecer que quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Essa busca pela verdade, esse compromisso inabalável de questionar e desafiar, inevitavelmente levou Sócrates ao conflito.
Seção 5. Desafiando o status quo. Imagine viver em uma sociedade onde questionar a ordem estabelecida não era apenas mal visto, mas visto como uma ameaça. Essa era a realidade em Atenas, apesar de seus ideais democráticos. Sócrates, com seu questionamento implacável e seus desafios à autoridade, era visto como um perigoso radical por alguns. Ele ousou questionar as declarações de homens poderosos. Ele desafiou os próprios fundamentos da sociedade ateniense, seus valores, suas crenças, seus sistemas de governo. Ele expôs a hipocrisia e a preguiça intelectual onde quer que as encontrasse. E ele fez isso publicamente, na praça do mercado, no próprio coração da vida ateniense. Seus métodos, porém, estavam longe de serem os de um revolucionário incendiário. Ele não incitou rebeliões ou pediu a derrubada do governo. Suas armas eram palavras, seu campo de batalha, as mentes de seus concidadãos. Era o ano de 399 a.C., Sócrates, um homem que passou a vida a serviço da verdade e da sabedoria, encontrava-se a ser julgado. As acusações? Impiedade e corrupção da juventude de Atenas. O julgamento de Sócrates não foi apenas sobre um único indivíduo. Foi um julgamento sobre ideias, sobre a própria natureza do livre pensamento e seu lugar na sociedade. Seus acusadores, sentindo-se ameaçados por seu questionamento implacável e pela erosão de sua autoridade, procuraram silenciá-lo. Sócrates, fiel a si mesmo, usou o julgamento como uma plataforma para defender não apenas suas ações, mas os próprios princípios que ele prezava: a busca pela verdade, a importância do pensamento crítico e a coragem de desafiar o status quo. Ele argumentou que uma vida vivida sem esses princípios era uma vida pela metade. Sócrates pode ter morrido há mais de 2000 anos, mas seu legado continua a ressoar. Ele não deixou obras escritas, nem grandes pronunciamentos gravados em pedra. Seu legado é algo muito mais profundo, muito mais duradouro. Uma maneira de pensar, um compromisso com o questionamento, uma dedicação à busca pela verdade. Seu método, o método socrático, ainda é estudado e praticado hoje, em salas de aula, salas de reuniões e até mesmo em nossas conversas cotidianas. É um lembrete de que o verdadeiro aprendizado não vem da absorção passiva de informações, mas do envolvimento ativo com elas, questionando-as, desconstruindo-as e reconstruindo-as de uma forma que faça sentido para nós. Mas o legado de Sócrates é mais do que apenas um método. É um espírito, uma atitude, uma maneira de abordar o mundo com curiosidade, com um ceticismo saudável e com uma crença profunda no poder da razão. No nosso mundo moderno, bombardeados com informações de todas as direções, a necessidade de pensamento crítico nunca foi tão grande. Estamos constantemente sendo vendidos algo. Ideias, ideologias, produtos, estilos de vida. É fácil ser levado pela maré, aceitar o que nos dizem sem questionar. Mas o legado de Sócrates nos lembra de que não precisamos ser consumidores passivos de informação. Temos o poder de questionar, analisar, pensar por nós mesmos. Podemos ser participantes ativos na formação da nossa própria compreensão do mundo. Então, da próxima vez que você se deparar com uma ideia, não a aceite apenas pelo valor de face. Faça perguntas. Desafie as suposições. Vá mais fundo. Seja um pouco socrático. Envolva-se com o mundo com curiosidade e uma mente crítica. É isso que Sócrates gostaria.